Bom dia! Hoje vamos apresentar a nossa unidade 3, falando sobre a Guerra Fria, né? E aqui eu estou apresentando uma sarja ironizando o mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética, né? E vamos falar também sobre que com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, a disputa pelo controle político e econômico entre Estados Unidos e a União Soviética, ela se intensificou, resultando da chamada Guerra Fria, tá? Onde que o mundo ficou dividido em dois grupos, os capitalistas e os socialistas, liderados respectivamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética, ok? Com a rendição da Alemanha, os aliados reuniram-se em 1945 a fim de decidir o futuro do país derrotado. Então, eles assinaram a Conferência de Potsdam, que dividiu a Alemanha em 4 zonas, ocupadas pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e a União Soviética. As relações entre a União Soviética comunista e os outros países aliados capitalistas deixaram de ser cooperativas e passaram a ser competitivas e agressivas, né, devido à questão político-ideológica. A Alemanha acabou dividida entre a porção oriental comunista e a porção ocidental capitalista. Era o início da Guerra Fria e o Muro de Berlim era o símbolo da polarização que o mundo vivia. Aqui mostrando os dois lados, Estados Unidos e União Soviética. A Guerra Fria foi uma luta ideológica entre o comunismo versus capitalismo. A fim de disputar a liderança mundial, ela foi representada pela União Soviética e os Estados Unidos. Esta conflagração teve início após a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, onde ficou assim conhecida por ambos os países, nunca se enfrentaram diretamente num conflito em seus territórios. Ao fim das negociações entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Europa ficou dividida em 2 partes, que correspondiam ao limite do avanço de tropas soviéticas e americanas durante a guerra. A parte oriental, ocupada pelos soviéticos, tornou-se a área de influência da União Soviética. Em pouco tempo, os partidos comunistas locais, apoiados pela União Soviética, passaram a exercer o poder nesses países. Estabeleceram as chamadas democracias populares na Albânia, Romênia, Bulgária, Hungria e Polônia. Somente a Iugoslávia estabeleceu um regime socialista independente da União Soviética. A parte ocidental, ocupada por tropas principalmente inglesas e norte-americanas, ficou sob a influência dos Estados Unidos. Então, nessa área, consolidavam-se as democracias liberais, com exceção das ditaduras na Espanha e em Portugal. As duas superpotências buscavam ampliar suas áreas de influência no mundo, intervindo direta ou indiretamente nos assuntos internos dos diferentes países. A consolidação da Guerra Fria foi em 1947, com o objetivo de combater o comunismo e a influência soviética. O presidente americano Harry Truman proferiu um discurso no Congresso. Nele, afirmava que os Estados Unidos se posicionariam a favor das nações livres que desejassem resistir às tentativas de dominação. No mesmo ano, o secretário de Estado americano George Marshall lançou o Plano Marshall, que propunha a ajuda econômica aos países da Europa Ocidental. Afinal, os partidos de esquerdas cresciam devido ao desemprego e à crise generalizada e os Estados Unidos temiam perdê-los para a União Soviética. Como resposta, a União Soviética criou o Cominform, órgão encarregado de conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus. Cominform, a palavra russa, que ela designa, né, o Escritório de Informações dos
dos partidos comunistas e operários. Também era a sua tarefa afastar da supremacia norte-americana os países sob sua influência, gerando um bloco da Cortina de Ferro, que foi criado também em 1949, o Comecon, uma cópia do Plano Marshall para os países socialistas. OTAN e o Pacto de Varsóvia. A Guerra Fria foi também responsável pela formação em 1949 de dois novos blocos de alianças político-militares: OTAN, a Organização do Tratado de Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia. A OTAN era composta inicialmente por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. Mais tarde juntaram-se a Alemanha Ocidental, Grécia e Turquia, opondo toda a Europa Ocidental à União Soviética. Em 1955, em represália, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia para impedir o avanço capitalista na sua área de influência. Ambos tinham entre si um compromisso de mútua proteção, pois entendiam que a agressão a um deles atingiria a todos. O Pacto de Varsóvia desapareceu entre 1990 e 1991, em consequência do fim dos regimes socialistas do leste europeu. Como consequência, a OTAN perdeu o significado que lhe deu origem. Aqui uma sarge ilustrando Nikita Khrushchev, da União Soviética, e à esquerda John Kennedy, dos Estados Unidos, travando uma queda de braço durante a década de 60 para saber qual país era o mais forte. No início dos anos 60, dois fatores provocaram aumento das tensões internacionais provocadas pela Guerra Fria: a construção do Muro de Berlim em 1961 e a crise dos mísseis em 1962. O muro dividiu a cidade de Berlim entre Berlim Ocidental e Berlim Oriental. O objetivo era impedir a saída de profissionais e trabalhadores qualificados que deixavam a socialista Alemanha Oriental em busca de melhores condições de vida na capitalista Alemanha Ocidental. Crise dos mísseis. Por outra parte, a crise dos mísseis teve origem na pretensão soviética de instalar bases e lançamento de mísseis em Cuba. Isto seria uma ameaça constante para os Estados Unidos. A reação americana se fez imediata através de um bloqueio naval sobre Cuba, o único país da América que havia adotado o regime socialista. O mundo conteve a respiração, pois nesse momento as chances de uma terceira guerra mundial eram reais. Corrida espacial. Outra característica da Guerra Fria foi a corrida espacial. Muito dinheiro, tempo e estudo foram investidos pela União Soviética e pelos Estados Unidos para saber quem dominaria também a órbita terrestre. Os soviéticos saíram na frente em 1957 com o satélite Sputnik, mas os americanos os alcançaram e fizeram o primeiro homem caminhar em solo lunar em 1969. A corrida espacial não incluía somente o objetivo de levar pessoas ao espaço. Também fazia parte do projeto desenvolver armas de longo alcance, como mísseis intercontinentais e escudos espaciais. Nesta imagem, de um lado Estados Unidos e de outro União Soviética, que disputam a supremacia até no espaço. A corrida espacial, iniciada em 1957, ela foi como uma competição tecnológica travada entre a União Soviética e os Estados Unidos pela conquista da órbita terrestre. O objetivo era desenvolver tecnologia que permitisse a construção da primeira aeronave espacial tripulada em órbita e a chegada à Lua.
aqui o Programa Espacial Soviético, Yuri Gagarin, né, onde que ele confirma que a Terra é azul, que foi o primeiro cosmonauta, né, soviético e o primeiro homem a viajar pelo espaço em 12 de abril de 1961 a bordo de Vostok 1. Com o êxito desta última missão, né, os soviéticos se prepararam para transportar humanos ao espaço. Assim, né, o cosmonauta Yuri Gagarin ele pôde contemplar a Terra mais além da órbita, tripulando a nave Vostok 1 primeira. 2 anos depois, a União Soviética enviaria a primeira mulher ao espaço, Valentina Vladimirovna Tereshkova, né? Foi em 16 de junho de 1963. Se os americanos olhavam, né, cada vez mais para a Lua, a União Soviética passou a se concentrar mais nas possibilidades de colonizar o espaço, e isso foi feito com a primeira estação espacial lançada em 1971. Naquele ano, 3 cosmonautas passaram ali 3 semanas realizando experimentos. Os soviéticos ainda mandaram sondas para Marte em 1971 e Vênus em 1972, deixando de lado o sonho de chegar ao satélite terrestre. O fim da Guerra Fria chegou ao fim em novembro de 1989, com as negociações estabelecidas, né, por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev. Depois de um período de 42 anos determinando as relações internacionais, a queda do Muro de Berlim foi um marco, né, que simbolizou a morte dos regimes socialistas no leste europeu. Em outubro de 1990, as duas Alemanhas foram finalmente unificadas. Igualmente, a desintegração da União Soviética inaugurou um novo período na história mundial. Né, aqui é uma imagem, né, apresentando a queda do Muro de Berlim, que foi em 1989, foi o ato simbólico que decretou o encerramento, né, de décadas de disputas econômicas, ideológicas e militares entre blocos capitalistas, comandado, né, por Estados Unidos, e o socialista dirigido pela União, né, das Repúblicas Socialistas Soviéticas.